falar sobre a oração de Jabes, e bem podia ser que esse cântico fosse o cântico de Jabes. Só a ti, meu Senhor, recorrerei, só a ti, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa caminhada pela Escritura, e hoje a gente começa então o livro de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Antigo Testamento não tem epístola, né? Não são cartas, por isso que a gente chama de livros. Então, primeiro livro de Crônicas. E o livro de Crônicas, ele é basicamente, meus irmãos, um livro, obviamente, de crônicas, tem a ver com cronologia, genealogia é a linhagem, né? Quem era filho de quem gerou a quem, quantos anos viveu, e o que essa pessoa fez. Basicamente é isso. Se abrirmos o livro de Crônicas, põe lá, meu amor, por favor, primeiro capítulo do livro de Crônicas, por exemplo, nós vamos ver as genealogias, né? Começando por Adão, Sete, Enos, por exemplo, Cainã, Malaliel, Jared. Nós vamos ver os nomes da Bíblia, a sequência desses nomes, quem é pai de quem é o avô de quem, o bisavô, o neto, o tataraneto. Então, livro de Crônicas, cronologia e genealogia, quem gerou quem, a árvore genealógica de quem, a idade dessas pessoas e alguns fatos ligados aos reis. O livro de Crônicas, quando foi feita a tradução da Septuaginta, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, quando é feita a tradução da Septuaginta, eles dividem então o livro de Crônicas em 1 Crônicas e em 2 Crônicas. Mas o livro de Crônicas, no original, no hebraico, ele não é dividido, é um livro completo, certo? Então, só na tradução do hebraico para o grego da Septuaginta foi feita essa divisão. Quem escreveu o livro de Crônicas, o primeiro e o segundo livro de Crônicas? Nós não temos um autor certo, quem escreveu, quem produziu o livro de Crônicas. O mais provável é que tenha sido o sacerdote Esdras, profeta também, que Esdras tenha escrito o livro de Crônicas. Como que ele escreve o livro de Crônicas? O livro de Crônicas, como já disse, é basicamente uma genealogia para se chegar a Abraão, de Abraão a Davi, de Davi a Jesus. Então, é uma genealogia. E essas pessoas aos quais o livro vai se referindo, também vai trazendo alguns fatos em específicos. Mas ele é muito ligado à ideia de Davi, o livro de Crônicas, tanto o primeiro quanto o segundo. Ele é muito ligado ao reinado messiânico e davídico. Por exemplo, põe para mim lá, por favor, meu amor, 1 Crônicas 27 e 24, por exemplo. Nós vamos ver no 1 Crônicas 27 e 24, que diz assim: Joabe, filho de Zeruia, isso é genealogia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o Senhor não entrou, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Então veja que Esdras, ou quem escreveu o livro de Crônicas, o cronista, está usando um dado dos registros históricos do rei Davi. Davi tinha os seus historiadores. Cada rei vai ter os seus historiadores, assim como Jesus vai ter nos apóstolos que vão escrever a história de Jesus, os fatos, e vão narrar os fatos de Jesus, os ensinos de Jesus, o que Jesus fez, e nós vamos ter o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos ter o livro de Atos, feito por Lucas, que não é um evangelho, mas é
Os evangelhos falam de Jesus e o livro de Atos falam dos apóstolos, dos discípulos. Então, na história sempre teve pessoas que se responsabilizaram por escrever o que estava acontecendo, por historiar, por cronicar aquilo que estava acontecendo. E aqui a gente está vendo numa referência de Crônicas, falando sobre os livros históricos do rei Davi. Ainda em 1 Crônicas, por exemplo, 9, 1 Crônicas capítulo 9, verso 1 e 2. 1 Crônicas capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Veja que o autor, o cronista, ele está usando alguma coisa que já existia. O que existia? Existia os livros históricos, os registros históricos dos reis de Israel. Vá o versículo 2, por favor, meu amor. Os primeiros voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Então essas histórias estão nos livros históricos dos reis de Israel. E o cronista que está escrevendo está usando esses dados. Mais ou menos quando que foi escrito o livro de Crônicas? A data exata nós não temos, mas pelos fatos, pelo que é narrado, pelo que aconteceu, normalmente se coloca entre o ano 300 ao ano 400 antes de Cristo. 4 séculos antes de Jesus ou 3 séculos antes de Jesus. A ideia básica para situar no tempo é a volta do povo de Israel, a volta do cativeiro. Por isso que o autor, bem provável, seja Esdras, porque é Esdras que vai liderar o povo voltando da Babilônia para Jerusalém novamente. E qual é a ideia e o propósito? O propósito é deixar registrado no livro de Crônicas os atos de alguns reis. E nós vamos ver em Crônicas, nós já vimos isso, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, primeiro Reis e segundo Reis, e agora Crônicas. Nós vamos ver os livros falando de Davi, de Saul, de Salomão e dos reis que vão governar Israel depois de Salomão. Tanto Israel quanto Judá, porque o reino vai ser dividido, vai se dividir. E o Crônicas vai trazer alguns fatos que não está escrito no livro de Samuel, nem no livro de Reis. Crônica vai trazer alguns fatos que são novos. Um deles, por exemplo, nós vamos estudar hoje e vamos começar agora. No capítulo 4, versículo 9 e 10, pode colocar para nós lá, por favor, meu amor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Eu queria que você abrisse a Bíblia, porque esse é um texto muito rico, muito importante do livro de Crônicas, pelo menos no primeiro livro de Crônicas. Você vai ler a história de Jabes, 2 versículos que vão fazer a biografia de Jabes. E os 2 versículos vão trazer para nós ensinos e coisas muito importantes da nossa caminhada e da nossa espiritualidade. Diz assim, o capítulo 4, versículo 9 e 10 de Crônicas. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Ou seja, o nome de Jabes significa quem traz a dor, ou tristeza também, ou concebido na dor, o nome de Jabes. Versículo 10. E Jabes tinha toda essa carga, Jabes tinha toda essa, por causa do nome, por causa da história, carrega a tristeza, carrega a dor, traz a dor. E Jabes orou a Deus, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores.
Como é que era o nome de Jabes? Quem traz a dor, concebido na dor. E a oração de Jabes é: me livra das dores. E termina o versículo dizendo: e Deus atendeu ao seu pedido. Numa outra tradução, talvez você tenha aí uma outra tradução que não seja a NVI, diz: foi Jabes mais ilustre. Alguém tem outra palavra aí? O que diz? Ilustre, todos dizem ilustre. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe, a Bíblia não diz o nome da mãe, mas diz o nome do filho, e nem do pai. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição e dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A primeira, fica com a Bíblia aberta aí, aqui não dá para colocar ali, mas a primeira coisa que eu queria que a gente visse, irmãos, pode voltar lá, meu irmão, mais um. A primeira coisa que eu queria que nós víssemos é de que quando a Bíblia vai falar de Jabes, a Bíblia vai falar de Jabes no meio da genealogia. Veja aí na sua Bíblia, deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui, para a gente poder. Eu queria que os irmãos observassem isso, porque isso é bem interessante. 1 Crônicas, capítulo 4. Veja só, está dizendo ali, né? Está dizendo os descendentes de Judá, né? E aí, no versículo 1, os filhos de Judá foram Pérez e Esrom. Versículo 2, e Reaías, filhos de Sobal. Versículo 3, e estes foram os filhos do pai de Etã. Versículo 4, e mais Penuel, pai de Gedor. Versículo 5, e tinha Assur, pai de Tecoia. Versículo 6, e Naara deu à luz a Auzão. Versículo 7, e os filhos de Relá. Versículo 8, e Cós gerou a Anube e Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Harum. Versículo 9, e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E depois, versículo 11, já volta de novo para a genealogia. E Quelube, irmão de Suá. Versículo 12, e Estom gerou a Bet-Rafá. O que eu queria que os irmãos vissem aqui, como que um lembrete de Deus, é de que Deus está, o Espírito Santo, através do cronista, que está escrevendo 1 Crônicas, ele está fazendo a genealogia. E está falando, esse gerou aquele é filho do aquele outro, e está falando dos nomes, e daqui a pouco ele abre um parêntese. E nesse parêntese ele vai falar algo que não tem nada a ver com a genealogia que ele está nos trazendo. Como que se Deus dizendo assim, nessa época aí, viveu um homem chamado Jabes. Como que se Deus estivesse trazendo de todos aqueles nomes que são importantes, porque vão estar na genealogia de Davi para Cristo, Deus vai dizer assim, peraí, lá em São José, na época dessas pessoas importantes, também viveu um camarada chamado Jabes. Para mim, irmãos, é claro que a oração de Jabes é importante. Para mim, o que Jabes vai pedir a Deus é muito importante. E a Bíblia dizer que Deus responde à oração, obviamente, é muito importante. Mas para mim, eu acho muito interessante Deus fazer esse parêntese. É como se Deus fosse falar dos crentes do mundo, ou do Brasil e tal, e olha, tinha aquele pastor famoso, e olha, tinha aquele outro, aquele grande pastor, e tinha aquele outro ganhador de almas, e tinha aquele que falava e fazia campanha e milhares de pessoas aceitavam Jesus. Mas espera aí, também tinha a irmã Josefina. Os irmãos estão me entendendo? Só neste fato
Só este fato de colocar o nome de Jabes, ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a mãe, não fez nada de importante, não dividiu as águas no meio, não fez o povo andar sobre as águas, não fez milagre. O Jabes não ressuscitou morto. Jabes é um homem simples, que nem está na genealogia, mas Deus fez questão de que Jabes estivesse na Escritura. Olha a importância que Deus dá para o ato da oração. Olha a importância que Deus vai dar para a pessoa que fala com Ele, que o busca em oração. Não tem genealogia, não é filho de um rico, não é filho de um pastor, não é filho de alguém importante, não é filho de uma autoridade, mas é um filho dele que está orando. O nome dele tem que ficar registrado na Escritura. O nome dele tem que estar na palavra. Não importa, aqui a gente aprende algo que eu acho fantástico, de tipo, não é o que você é. E olha que Jabes não era ninguém, e como ninguém, ainda era alguém afrontado por causa da dor. Nem a mãe dele deu um nome bom para ele. Nem a mãe dele, nem os pais dele deram um futuro, ou pensaram um futuro promissor para ele. Então, não é quem você é que importa para Deus. Não é quem ou o que as pessoas desejam ou pensam para você que importa para Deus. E não é o que a circunstância transformou você que importa para Deus. O que vai importar para Deus é como você ora. O que vai importar para Deus é como você fala com Ele. Você fala com Deus como? Como é que é a tua oração? Qual é o teu pensamento na oração? Por que você ora? Por que você clama a Deus? O que você pede quando fala com Deus? É isso que importa. Não importa se você nasceu nas dores. Não importa se você é uma pessoa de dores. Não importa se o pai ou a mãe de você desprezou você e desejou para você um futuro de dor. Nada disso importa. O que importa para Deus é como que você ora. É por isso que Jabes está na Escritura. É por isso que o nome de Jabes e a história de Jabes está na Escritura. Porque isso importa. Esse lembrete de Deus, irmãos, essa forma como Deus vai fazer, parece até uma piadinha, parece até uma anedota, parece até uma ironia do Espírito Santo. E entra ali as pessoas famosas, aquelas pessoas que não estão no palácio, aquelas pessoas que não são lembradas nas grandes festividades, aquelas pessoas que não são chamadas para sentar junto com autoridades. Para Deus vai importar como que você ora. Sempre se lembre disso. Daqui para frente, quando você não se sentir desprezado, quando você se sentir diminuído, quando você se sentir machucado e com dor, lembre-se disso. Nada disso importa na nossa espiritualidade para com Deus. Agora, importa muito para com Deus como que eu vou orar. Uma cena mais ou menos parecida com isso, que tem um pouco a ver com isso. Lembram-se da viúva que vai ofertar? Lembram-se da viúva que vai trazer a oferta no templo? A viúva, a Bíblia já diz, era uma viúva, e a Bíblia diz que era uma viúva pobre. Mas de todas as pessoas que veio trazer a oferta, de todas as pessoas que vieram ofertar, que vieram dizimar no gasofilácio naquele dia, Jesus observou uma viúva. Jesus vai fazer referência de uma oferta, porque era o como a oferta era feita, não a quantidade da oferta, não a quantidade do dízimo. Para Deus, para Jesus que estava olhando aquela cena, importava o como que a pessoa está ofertando, como que a pessoa está orando. Jabes
foi um homem de oração. Coloca ele aí no texto bíblico. Coloca ele aí na Bíblia. O nome dele tem que estar na Bíblia. E quem era Jabes? Podemos avançar, meu irmão. Jabes era alguém diferente, mas muito parecido com a gente. Jabes tinha irmãos. Obviamente, a Bíblia diz que ele era mais nobre que os seus irmãos, tinha mais fama que os seus irmãos. Jabes, assim como nós, tinha um círculo familiar. Esse círculo familiar era nocivo para Jabes. Veja que quando a Bíblia diz de que ele era mais nobre do que os seus irmãos, quer dizer que os seus irmãos o oprimiam. Não é só porque ele era maior, melhor do que os seus irmãos, não. Os seus irmãos lhe oprimiam também. Ele era quem trouxe dor à sua mãe. Ele era quem carregava a dor. E os irmãos, provavelmente, eram o patinho feio da família. Para a família, não para Deus. Para Deus, ele era o mais nobre dos seus irmãos. Assim como, muitas das vezes, dentro do círculo familiar, e às vezes não na família, mas dentro do círculo das nossas amizades íntimas, nós não somos tidos como a pessoa de mais honra. Talvez você é o último a ser convidado para a festa. Talvez a gente é o último a ser lembrado nas festividades. Talvez ninguém se lembra do teu aniversário. Esse é Jabes, que é muito parecido com a gente, no nosso círculo familiar. No círculo familiar, veja que, assim como todos nós, os pais têm um sonho, os pais têm um desejo para a nossa vida. Eu tenho um sonho para a minha filha Marina. Eu oro a Deus pela sua família, pelo seu namorado, pelo seu casamento. Eu quero estar no casamento dela, quando ela tiver lá os seus 85, por aí. Quero estar no casamento da minha filha. Quero ver os meus netos lá com 90 anos, estar brincando com netos. Quero ver isso acontecer. Todos os pais desejam isso. Os nossos pais desejaram isso. E às vezes esse desejo entra em choque. Às vezes aquilo que o pai desejou não é o que eu quero. Nós estamos vendo isso, exatamente isso. O desejo da mãe era um cara que leva a dor, alguém que causa dor. E Jabes vai, na oração dele, vai dizer: Deus, que eu não seja mais afligido pela dor, que eu não seja mais essa maldição, esse propósito errado dos meus pais. Veja que ele é bem diferente, mas é bem igualzinho como tudo que faz parte da nossa vida. Veja aí o versículo 2 e 3, por favor. Olha que interessante quando a Bíblia vai falar de algumas pessoas. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 3. Olha na sua Bíblia aí, por favor. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Veja, irmãos, que dentro do contexto bíblico, não só entre os seus irmãos, Jabes era mais honrado. No contexto bíblico, Deus também vai colocar quem o desonra. No versículo 3, você está vendo a história de o primogênito de Judá. E foi muito mal aos olhos do Senhor. Assim como Deus viu que Jabes tinha que estar na escritura, porque ele era bom e orava, Deus colocou também. E era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Veja o 2 e 7. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador. Então veja que Jabes, ele era mais honrado do que os seus irmãos. Mas entre a cidade dele, na nação dele, ele também era diferenciado. Se você consegue fazer a diferenciação entre o teu núcleo íntimo,
obviamente, você vai ser diferenciado no teu trabalho. Obviamente, você vai ser diferenciado na faculdade. Obviamente, você vai ser diferenciado na sua cidade. Porque você faz diferente em casa. Aquilo que eu sou em casa, eu vou reproduzir fora. Aquilo que eu faço em casa, eu vou reproduzir na sociedade. Nós estamos falando de Jabes fazendo a diferença no seu íntimo, em casa. Em casa, ele era mais nobre do que os seus irmãos. E em Israel, também. Vamos ver só mais um, porque eu preciso avançar. Vimos aqui Acã. Veja o 2 e 7 nós vimos, né? Agora o 5 e 1. 5 e 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. Veja, aqui nós estamos vendo de que Ruben, e aqui ele está dizendo de que Jabes era mais nobre do que os seus irmãos, mas Ruben foi um profanador da cama do pai. Foi alguém que teve um caso com a sua própria mãe. Ruben era um profanador dentro de casa. Jabes, dentro de casa, ele era mais nobre do que os seus irmãos. Veja que aquele do íntimo, aquilo que nós somos dentro de casa, vai refletir fora de casa. E Jabes, mais íntimo de Deus, Jabes procura a Deus dentro de casa, no íntimo da sua família. Porque às vezes nós vemos assim, irmãos, eu vejo muitas pessoas assim: vou trocar de congregação, porque lá na congregação tal eu vou ser mais crente. Eu vou trocar, a minha família não me permite eu ser mais crente. Eu vou trocar de esposa, porque eu preciso de uma esposa melhor para ser mais crente. Jabes, ele está fazendo o contrário. Entre aqueles que não têm honra, entre aqueles que são problemáticos, ele vai se destacar como quem tem honra. Ele vai fazer a diferença no ambiente em que ele está. Lembre-se de José. José vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim. Um filho dele, Manassés, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu não precisei mudar para ser próspero. Eu não precisei mudar para que Deus me abençoasse. É o que Jabes vai fazer. Deus tem que me mudar. E no me mudar, eu vou ser próspero e abençoado. O desejo de Jabes, podemos ir em frente, meu amor. Ele vai desejar, primeira coisa que ele vai desejar é de que haja um aumento do seu domínio. Ou seja, Jabes vai desejar de que o seu espaço seja aumentado. Claro, Jabes é um homem de dor, Jabes é a pessoa que leva a dor. Tenta imaginar o espaço que ele tem. É o espaço da dor. Qual é o progresso que a dor nos traz? Qual é o progresso que a aflição nos traz? Não nos traz progresso, nos traz regressão. Você regride, porque você não tem prazer em aumentar a tua tenda. Você não tem prazer em progredir, porque está cheio de dores. Quando você tem dor, você quer ficar quietinho. Você fica sentado no teu cantinho. Mas mesmo sendo um homem de dor, Jabes está dizendo: Senhor, aumenta o meu território, aumenta a minha tenda. Nesse pedido de Jabes, ele vai invocar o Deus de Israel. Veja, irmãos, a gente pode orar, e a gente pode orar de várias formas para falar com Deus. Pai, Senhor, Pai das luzes, Deus da sabedoria, Deus que é grande. Jabes, quando vai falar com Deus, ele vai falar chamando Deus de Israel. Por que os irmãos acham que Jabes vai falar com Deus chamando Deus de Israel? Alguém tem Alguém poderia sugerir alguma coisa? Por que Jabes, quando vai orar,
Não chama Deus de criador, por exemplo. Não chama Deus de poderoso, por exemplo. Pode chamar, não é pecado. E por que ele vai chamar de Deus de Israel? Por que os irmãos acham que ele fala assim com Deus? Exatamente. Porque o que Jabes quer, irmãos, o que Jabes quer, Marina, a gente veio discutindo isso no carro. Porque a Marina me perguntou, por que Jesus veio brigar com Jacó? O que Jabes quer? Jabes quer terra. O Deus de Israel prometeu a terra. O Deus de Israel prometeu posse. O Deus de Israel prometeu ao povo de Israel e trouxe Israel pelo caminho até a terra prometida. Esse Deus, eu preciso falar com esse Deus, porque esse Deus que deu a terra para Israel é o Deus que pode dar a terra para mim. Segunda coisa, esse Deus que veio brigar com Jacó e que mudou a história de Jacó, esse Deus precisa me abençoar. Porque eu quero ter a minha história mudada, a minha história de dor, a minha história de causar aflição, a minha história de levar a dor, precisa ser mudada. Quem pode fazer isso? O Deus de Israel. Quem é o Deus que estava acompanhando o seu povo com nuvens, com mão poderosa, com coluna de fogo? O Deus de Israel. O que Jabes quer? Ele quer a mão desse Deus sobre a vida dele. Quem é que pode fazer isso? O Deus de Israel. Veja que quando Jabes está orando, irmãos, ele sabe com quem está falando. Ele sabe o que quer e ele sabe com quem está falando. Não é aquela oração que nós fizemos às vezes, a gente dobra o joelho, ou a gente não dobra o joelho, mas a gente está dizendo que está orando, mas a gente está orando como se estivesse falando com a parede. A gente está orando como se estivesse falando com o teto, como se estivesse falando com nada, a gente só está jogando palavra para fora. Jabes não está orando assim. Jabes sabe o que quer, e Jabes está orando com base bíblica. Se eu quero terra, é pecado pedir terra? Não, não é, porque Deus disse que ia dar. É pecado pedir mudança de nome, pedir mudança de vida? Deus fez isso, e é isso que eu quero. E que Deus fez isso? O Deus de Israel. Veja que ele sabe o que quer, ele sabe com quem está falando, e Joabe se dirige a esse Deus de Israel poderoso. E ele vai valorizar esse Deus, não só no pedido de Deus. Veja só, irmãos, coloca lá para mim, por favor, 1 Crônicas 4:9. Quando Jabes está orando, eu queria que os irmãos vissem aqui, ó. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo com muitas dores. Olha só, o que ele vai pedir? Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Isso não é pecado, isso é bênção. Deus disse que ia fazer, não é confissão positiva, não é teologia da prosperidade, isso é bíblico. A teologia da prosperidade vai só focar nisso. A confissão positiva vai só focar nisso. Mas o nosso Deus quer perdão. Jabes está orando por transformação. E isso a teologia da prosperidade não fala. E isso a confissão positiva não fala. Transformação. Eu sou um homem de dor. Eu sou um homem que tem aflição. Eu levo aflição. É o humano falando. É o Adão pecaminoso falando. Mas Deus me muda. E olha o que ele vai pedir. Ele não vai pedir só a terra. Preste atenção nisso, irmãos. Por favor, preste atenção nesse detalhe. Ele não está pedindo só o carro. Ele não está pedindo só a casa. Ele não está pedindo só o salário. Veja como ele sabe com quem que ele está falando. Veja como não é confissão positiva nem teologia da prosperidade. Veja como é algo sagrado que ele está pedindo. Ele está pedindo por bênção material? Sim, está pedindo. Mas ele está pedindo por uma bênção material que venha da mão de Deus. Que a tua mão esteja comigo.
que a tua mão seja sobre a minha vida. Eu valorizo a tua presença, Senhor. Eu quero as terras, mas assim como eu quero as terras, eu quero a tua mão. Assim como eu quero o emprego, eu quero a tua presença. Assim como eu quero o salário melhor, eu quero a tua companhia. Assim como eu quero a saúde, eu quero te ter pessoalmente. Uou! Por que Deus vai atender a oração dele? Ele está orando Bíblia, irmãos. Ele está falando com Deus que é vivo. E ele não está pedindo o bem material para ele. Ele está pedindo o bem material para que a mão de Deus esteja sobre aquilo que o Deus vai dar. Deus vai dar, mas é teu, porque a tua mão está sobre isto. A mão criativa de Deus. Põe lá, por favor, só para a gente ver o Salmo 31, versículo 5, quando a Bíblia fala de mão de Deus, essa mão de Deus. Salmo 31, versículo 5, quando a Bíblia fala sobre essa mão de Deus que nos acompanha, o salmista vai dizer no Salmo 31, versículo 5: nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Essa é a mão que Jabes está pedindo. A mão que me dá a propriedade, a mão que me dá o carro, mas é nessa mão que está entregue o carro, o salário, a propriedade e o meu espírito. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? É diferente, irmãos, da teologia da prosperidade, da teologia da confissão positiva. Não, porque Deus vai te dar, e aí Deus vai te dar um salário melhor, Deus vai te dar um carro bom para os vizinhos ver que tu tens um carro bom. Não, irmão, não, para, porque isso aí é lixo. Não é isso que Jabes está fazendo. Jabes está orando e pedindo a Deus. E não é pecado pedir carro, e não é pecado pedir terreno, e não é pecado pedir casa, e não é pecado pedir salário, e não é pecado orar por saúde. Mas a tua mão, Senhor, tem que ser marca da tua mão, não uma conquista minha. Não, que as pessoas olhem para o carro, que as pessoas olhem para a casa, que as pessoas olhem para o salário e digam: a mão do Senhor está ali. Uou! Uou! Esse cara conquistou por causa da mão do Senhor. Eu não quero as coisas tuas e tu fica aí. Eu não quero as coisas de Deus, mas fica no céu, Deus. Eu não quero as tuas coisas, mas fica lá. Não, eu quero as tuas coisas, mas eu também te quero. Aleluia. Eu quero que tu tens poder para dar, mas eu também quero a tua mão sobre a minha vida. Sempre ora assim, minha filha. Peça mesmo a Deus. Peça a Deus mesmo, meu irmão. Não tenha medo de pedir a Deus. Não tenha medo de pedir salário, achando, ai não, isso é egoísmo. Não, meu irmão, peça a Deus para que aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus pode te dar, seja marca de Deus na tua vida. Aleluia. É egoísmo se eu quiser ter um salário melhor para mostrar para o pastor Valmir: olha quanto eu ganho, olha a Ferrari que eu tenho. Isso é egoísmo, isso é teologia da prosperidade, isso é lixo. Agora, se você está orando para que aquilo que Deus te der seja marca de Deus na tua vida, oh, aleluia, que Deus te abençoe e que te dê em dobro, aleluia. Ele estava crendo nesse Deus, e ele vai ter então a sua oração respondida. Rapaz, eu estou com 20 minutos e eu vou encerrando então. Vamos em frente, meu amor. A oração de Jabes respondida, ok? Vamos em frente, mais um. Veja que eu queria aqui só fazer uma referência bem importante, trazendo para a nossa realidade, sobre o nome de Jabes, filho da dor. Sobre o nome de Jabes, filho que causa dor, filho que causa tristeza. Essa semana, irmãos, nós tivemos uma mãe, uma coisa impossível quase de se ver, mas uma mãe que pegou um bebê lá em Guarulhos e colocou no meio da linha férrea para o trem passar por cima. Filhos da dor, filhos que causam tristeza. E eu queria que você entendesse de que os pais,
projetam essa dor sobre os filhos. O bebê não é culpado de ter nascido. O pai e a mãe daquele bebê que foi largado no trilho não se precaviram. Precaviram, né? Não se precaviram, não tiveram os cuidados, e o bebê nasceu. Nem é carnaval ainda, mas o bebê nasceu. Mas o bebê é que está carregando a dor. O bebê é que está levando a maldição de um pai e de uma mãe. O bebê é que está levando toda a aflição e a angústia de uma noitada que não foi num leito sem mácula. Jabes era esse bebê. Jabes nasceu com essa angústia. A mãe olhava para Jabes e dizia: tu carrega a dor, tu és uma aflição. Ter um filho, me lembro do dia em que a Tati engravidou, concebeu, não me lembro do dia, dos dias, os meses da gravidez, me lembro do dia que a Marina foi nascer. Aquilo que era para ser, irmãos, o ápice de um relacionamento, geraram uma vida, um fruto, ter um filho, aquilo que era para ser uma grande bênção no casamento, nem sempre acontece assim. Jabes concebido na tristeza, Jabes concebido na aflição, e Jabes vai orar a Deus para dizer: Deus, muda essa minha realidade, muda essa minha história. Jabes está pedindo, irmãos. Eu queria poder ser melhor pregador, mas eu queria que você entendesse que Jabes está pedindo para Deus mudar o seu passado. Sabe, Deus, quando eu nasci lá e fui abandonado na linha férrea, sabe, Deus, quando eu nasci lá e a minha mãe no primeiro dia, na primeira hora, me chamou de filho da aflição, de filho que carrega. Senhor, vai lá no meu passado. Você acha, o que para você é mais difícil, irmãos? Fala aí, pensa aí comigo. O que para você é mais difícil? Deus te dá um terreno maior, como deu para Jabes? Ou Deus mudar o passado? O que é mais difícil para Deus? Eu acho que mais difícil para Deus é Deus entrar na nossa psique, é Deus tocar na nossa alma, é Deus fazer com que a gente perdoe os nossos pais. Eu sou fruto, eu conheci uma menina que sofria muito, que tinha muito problema psicológico, era fruto de um abuso sexual. Ela era filha do avô, e o avô já tinha estuprado outros parentes. E fazer com que Deus vai lá atrás, 30 anos atrás, que Deus vai lá, 20 anos atrás, Deus, age lá na concepção, me tira daquele trilho, Senhor. Tomara que esse bebê aceite Jesus, tomara que esse bebê conheça esse Deus, e que esse bebê faça essa oração de Jabes: Deus, me tira desse trilho. Olha o Deus que Jabes crê. Ele dá terreno, mas Ele também vai lá atrás na minha alma. E Ele vai mudar o meu passado, porque eu quero um futuro sem dor. Eu quero um futuro diferente. Eu quero, Senhor, um futuro diferente. E é isso que Jesus vai fazer com Jacó. Na briga dos dois, Jesus vai mudar o passado de Jacó, e tanto é que vai dar um novo futuro, tanto é que muda de nome, meu amor. Vai mudar de Jacó para Israel. Queridos, você ou alguém pode ser fruto de um abuso.
uma pessoa pode ser fruto de uma violência, mas não a vida. Preste atenção nisso. Não a vida. A vida não. Meu pai e minha mãe, aconteceu um estupro, eu nasci. O estupro não é de Deus, o ato da violência não é de Deus, mas a vida é de Deus. Você pode ter sido um acidente, teu pai pode chamar de acidente. Não era programado você nascer para o teu pai, mas não para Deus. Para Deus você não é fruto de um acidente, para Deus você não é fruto de uma violência, para Deus você tem a vida que vem dele. E por isso que o aborto é um pecado tremendo. O Brasil não tem pena de morte, por exemplo. Se a pessoa comete um estupro, essa pessoa vai ser criminalizada, processada, vai ter uma pena, 20 anos de cadeia. Não vai para a pena de morte. O Brasil não tem pena de morte. Mas a parte inocente, a criança, nós vamos matar. Olha o contrassenso. Essa mãe, a justiça já concedeu liberdade provisória para a mãe. A mãe que deixou o bebê no trilho para o trem matar, já está em liberdade. Mas vamos matar a criança. Vamos abortar a criança. A parte inocente nós vamos matar. Olha o tipo de justiça que a gente tem nesse país. Olha o país em que nós estamos vivendo. Mas Deus é o dono da tua vida. E você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma missão, Jabes. E Deus, naquele recadinho que Deus está deixando para nós na Escritura, no meio da genealogia, um Jabes ninguém, um Jabes Zé Ruela, um Jabes que ninguém sabe de onde veio. Esse Jabes, Deus está dizendo, a tua vida está na minha mão, Jabes. A tua vida tem um propósito. E Jabes, então, vai orar. O que vai mudar a vida de Jabes? Vai orar. Escuta, irmãos, muitos desejam uma mudança de vida. Muitos desejam as coisas de Deus. Muitos querem as coisas de Deus. Mas poucos oram. Você prestou atenção na leitura bíblica do pastor Valmir, no início do culto? O senhor fez propósito? Sabendo que nós ia falar sobre oração? Não. Mas foi uma cristocindência. O pastor Valmir leu o texto que eu tinha marcado aqui para esse momento. Veja, Colossenses capítulo 3, Paulo dizendo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Jabes, irmãos, Jabes, ele tinha todas as desculpas do mundo. E se nós encontrássemos Jabes aqui na praça, bêbado, com uma garrafa de 51 debaixo do braço, bêbado, sujo, imundo, fedido, com uma garrafa de 51 debaixo do braço, e Jabes dissesse assim, eu fui esquecido no trilho do trem, a minha mãe me amaldiçoou, meu pai e a minha mãe desejaram para mim que eu causasse dor, que eu fosse alguém que levasse aflição, que eu fosse alguém que levasse tristeza. Esse era o sonho da minha mãe para mim, quando eu nasci. Você dizia assim, me dá um pouco dessa cachaça aí. Tu tem toda a razão de ser um bêbado, um desgraçado. O que vai mudar a vida de Jabes? Jabes não está olhando para o que a mãe fez. Jabes não está olhando para o que os irmãos fazem. Jabes está fazendo isso que o pastor Valmir pregou para nós na leitura de Colossenses capítulo 3. E que Paulo está nos ensinando. Pensa nas coisas de cima. Busca as coisas de cima. Quando Jesus vai falar de oração, Jesus nunca vai falar de oração no verbo passivo. Jesus nunca vai falar de oração no verbo fique parado. Jesus fala da oração dizendo assim, buscai, ação, busca, te mexa, busca na oração. Jesus vai falar, batei, bata, age, vai bater na porta do céu. Buscai, batei e... Qual é o outro verbo que Jesus vai usar? Busca, batei e procura. Procura.
Procurar o quê? Primeira procura que você tem que fazer, abre a Bíblia, procura quem ora na Bíblia. Primeira procura que você tem que fazer, procura as pessoas que estão na igreja aqui, que oram. Procura pastor Edson, procura pastor Ezequiel, procura os pastores, procura os irmãos, procura alguém que ora, procura aprender a orar. Procura a sair do desejar as coisas e entrar para a esfera da ação, da oração. Procura. Jabes, pensando nas coisas de cima, buscando as coisas de cima, foi orar. E olha só, irmãos, próximo, meu amor. Jabes era homem mais honrado do que seus irmãos. Eu vejo muitos jovens, quando a gente vai conversar assim, conferência de jovens, encontro de jovens e adolescentes, e aí eles dizem assim para mim: pastor, eu queria ser médico, eu queria ser juiz, eu queria ser promotor, queria ser tal, mas assim, meu pai é analfabeto, meu pai é pedreiro, meu irmão é estafeta, meu irmão está preso, a minha irmã é prostituta, eu venho de uma família muito pobre. Jabes era mais honrado que os seus irmãos. Jabes, quando olhou para si, Jabes, quando deixou de ser criança, Jabes, quando se tornou homem, o que eu quero da minha vida, o que eu quero fazer da minha vida, ele não está olhando para os irmãos, ele não está olhando na horizontal, ele está olhando na vertical, ele está olhando para cima. Por isso ele vai ser mais honrado que os seus irmãos, porque os seus irmãos criticam ele. Tu é o cara da dor, tu machucou a mãe, tu só leva aflição, tu é um cara da tristeza. E Jabes não está olhando para isso. Jabes está olhando para Deus, Deus de Israel. Tu podes mudar a minha história, tu podes aumentar a minha propriedade, tu podes mudar o meu nome, tu podes me trazer o fim da minha aflição. Davi tinha irmãos que perseguiam Davi. José tinha irmãos que perseguiram José. Jesus, no começo do ministério de Jesus, os irmãos de Jesus faziam chacota de Jesus. Depois eles vão aceitar Jesus, depois eles vão ser, também um vai ser apóstolo. Mas antes perseguiam Jesus, falavam mal de Jesus. Mas José foi mais nobre que os seus irmãos. Davi foi mais nobre que seus irmãos. Deixa eu falar de você bem rapidinho, que eu não tenho mais tempo, mas eu preciso falar de Samuel. Samuel, quando nasceu, ele foi, depois de desmamado, ele foi entregue no templo. Quando Samuel foi para o templo, para viver no templo, naquele tempo, sacerdote era Eli. E Eli tinha 2 filhos, que eram sacerdotes no templo, que eram verdadeiros demônios. Verdadeiros demônios. E eram sacerdotes no templo. Hofni e Finéias, eles ficavam na porta do templo, e quando a mocinha vinha para o templo, eles puxavam a mocinha, para desvirgindar a mocinha. Hofni e Finéias, quando as pessoas traziam a oferta, quando as pessoas traziam o cordeiro, Hofni e Finéias roubavam a carne do cordeiro melhor para eles. Hofni e Finéias eram verdadeiros demônios no templo. Sabe quem estava ali junto com eles? Samuel. Mas Samuel não se corrompeu com Hofni e Finéias. Olha que coisa espetacular, irmãos. Olha que coisa fantástica. Samuel foi mais nobre que Hofni e Finéias. Davi foi mais nobre que seus irmãos. José foi mais nobre que seus irmãos. Para de olhar para quem te xinga na internet. Para de olhar para fake news. Para de dar atenção para o que o diabo fala de você. Comece a orar para o Deus de Israel. Buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima.
Ai, por que tu estás triste? Ai, estou triste porque a irmã falou mal do meu cabelo. Ai, eu estou triste porque o Lemos não me chamou para cantar. Ai, eu estou triste porque aquele fez isso, porque aquele... Meu irmão, para de olhar. Comece a olhar para cima. Essa menina, Rebeca, crente, nossa irmã, lá do Rio de Janeiro. Uma família grande. Rebeca tinha tudo para ser mais uma Zé Ruela também. Mas Rebeca, sem dinheiro, pegando ônibus, várias horas dentro do ônibus, 3, 4 horas dentro do ônibus, para ir treinar, Rebeca ia treinar. Rebeca precisou operar e foi atrás de dinheiro com amigos, rifinha, fez operações e conquistou medalha de ouro na Olimpíada, foi destaque no mundo todo. Rebeca era mais honrada que os seus irmãos. Ela mesma disse que os irmãos diziam para ela parar. Ela mesma disse que os irmãos diziam que tu não vai conseguir, tu é muito pequenininha, tu é muito... Rebeca, mais honrada, nossa irmã Rebeca, mais honrada que os seus irmãos. Queridos, a oração pode mudar, meu amor. A oração muda o nosso destino. E essa é a grande lição de Jabes. Não importa como eu comecei minha história. Não importa como foi a minha história. Não importa como está sendo o meu casamento até aqui. Não importa como está sendo minha vida financeira até aqui. Não importa o que eu fiz até aqui. Mas quer saber? Daqui para frente, Deus, vou fazer uma aliança contigo. Dobra o teu joelho. Clame ao Deus vivo. Oração. Precisamos aprender na oração a mudar as coisas. Irmãos, nós servimos a um Deus que criou as coisas. Nós servimos a um Deus que é vivo e que faz as coisas. Quando você ora, ore para esse Deus que muda as coisas. E Ele vai pedir que a tua mão esteja sobre a minha vida, Senhor. Pode mudar, meu amor. Que a tua mão seja sobre mim. Que mão é essa, presbítero irmão Carlos? Que mão é essa, pastor Pedro? Que mão é essa que Jabes quer? O evangelho vai falar de uma mão que tocava e ressuscitava morto. O evangelho vai falar de uma mão que quando apontava, expelia demônios. O evangelho vai falar de uma mão que quando abraçava, trazia cura. O evangelho vai falar de uma mão que quando pegava o pão, partilhava. O evangelho vai falar de uma mão que foi ferida e que nos trouxe a vitória sobre a morte. Aleluia. É essa mão que Jabes quer sobre a sua vida. O último, meu amor. Sabe, meus irmãos, a oração move Deus. Você não tem poder para mover montanhas. Eu não tenho poder para mover montanhas. Mas eu conheço um Deus que move montanhas. E sabe quem que move Deus? A oração move Deus. Eu não tenho como fazer. Eu não tenho como multiplicar. Eu não tenho como te abençoar financeiramente. Gostaria muito, mas eu não tenho. Eu não tenho como curar. Eu não tenho como te abençoar. Mas eu conheço um Deus que pela oração, movido pela oração, movido pelo clamor, Ele tem poder para te abençoar, trazer prosperidade, mudar a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique em pé comigo. São 9 horas, aleluia. E nós aprendemos muito sobre a oração de Jabes. E eu gostaria muito de que nesse minuto que nós temos, eu queria que você orasse, mas eu queria que você orasse já aprendendo aquilo como Jabes orou. Senhor, eu quero falar contigo, Deus de Israel. Eu quero falar contigo, Jesus que morreu e que ressuscitou. Eu quero falar contigo, Jesus que é o meu Salvador.
Eu quero falar contigo, Jesus, que é quem nos abençoa. Eu quero falar contigo, Senhor. Eu preciso da tua ação. Eu preciso do teu tocar. Eu preciso do teu poder sobre a minha vida, sobre um filho, sobre um marido, sobre uma situação. Eu queria que você orasse crendo nesse Deus que tem poder. Vamos orar? Aleluia. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos, Senhor. Na tua presença, Pai, nós clamamos a ti, Senhor. E pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos ensina pelas sagradas letras e a Escritura, pelo teu Espírito Santo, Senhor, mova em nós, Pai querido, mova-nos para o agir na oração, mova-nos, Senhor, para crer no falar em ti em poder, mova-nos, Senhor, para que tenhamos fé no orar, Pai querido, que o teu nome seja engrandecido sobre nossa vida, que a tua poderosa mão, Senhor, seja sobre a nossa história, que a nossa história, que as nossas propriedades, que tudo que somos, que tudo que temos, Senhor, possa ser teu e estar debaixo das tuas mãos, e que todos possam ver que aquilo que fazemos, que aquilo que adquirimos, que aquilo, Senhor, feito em nós, foi a mão poderosa de Deus sobre nossa vida. Leva-nos, Senhor, leva-nos à sala de oração, leva-nos ao nosso quarto de oração, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar nos ensinando a orar, e que nós possamos estar na oração, Senhor, vencendo e testemunhando, porque um Deus vivo tem falado, tem respondido às nossas orações, em um nome de Jesus, em um nome do Cristo vivo. Assim crendo, nós oramos e dizemos amém e amém.